Boa noite, estudantes da doutrina. Sejam bem-vindos a mais um estudo deste livro, Os Mensageiros. Vamos ler hoje o capítulo número 5 e como este capítulo é muito extenso, ele tem muitas informações que nós devemos dar atenção, e para que possamos explorar tudo o que ele nos traz de ensinamentos, nós vamos dividir este capítulo em duas partes. Portanto, hoje vamos ler uma parte do capítulo. Na semana que vem vamos ler a segunda parte e focar-nos no estudo dessa parte. Hoje vamos iniciar, como sempre, o nosso estudo com uma oração, e assim eu vou pedir a todos que possam ir elevando o pensamento, fechando os olhos, respirando fundo. Vamos a respirar fundo, conectar-nos ao Cristo, ao Pai. Agradecer por mais um dia de união. Com todos estes seres encarnados, este grupo, e toda a espiritualidade amiga que nos vem acompanhar neste estudo e orientar. E agradecemos, Jesus, pelas bênçãos que derramos a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Delece os nossos corações que os nossos pensamentos sejam acalentados e a tua paz desça sobre os nossos corações, para que nós possamos expandir a nossa consciência, o nosso aprendizado, vamos hoje aprender um pouco mais com estas lições. Obrigado, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E que assim seja. Vamos então passar à leitura do capítulo. Eu vou só pedir aqui um bocadinho, que é para eu poder partilhar convosco. Está aqui. O capítulo 5, ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados.
Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colónia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos, outros, desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores do nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam a nossa colónia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contacto com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo do nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno do nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda a expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes
dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Bem, obrigada, mãe, por teres lido o capítulo. Nós vamos fazer uma pausa aqui e iremos continuar o capítulo na próxima semana. E assim vou partilhar convosco só um bocadinho aqui os slides. Então, ouvindo as instruções de Telésforo, portanto, estava lá uma multidão para ouvir as orientações de Telésforo. E como nos diz aqui, vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Portanto, já vemos nesta reunião espíritos que já tiveram encarnações com esta missão da mediunidade, com a missão da doutrinação, e que por alguma razão ou outra, que nós até vamos explorar um bocadinho mais algumas dessas situações mais à frente no livro, falharam nas suas missões, e encontramos muitos outros a prepararem-se para essas tarefas, para essas missões. E como vamos encontrar depois explicado no fim deste capítulo, é muito mais de que um trabalho, é um serviço. E isso vai ser explicado por Telésforo mais à frente. Então, era uma grande multidão de irmãos a receber orientações para esse propósito. E então Telésforo explica um bocadinho mais o motivo desta reunião, não é? Porque ele diz: precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam a nossa colónia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. E vamos lembrar que este livro, eu não me recordo bem a data que ele foi publicado, mas deve ter sido 1950 e alguma coisa. Portanto, e esta reunião já tinha acontecido, portanto, desde aí tem havido uma grande preparação para as transformações que estão para surgir, para a transformação moral e intelectual que tem acontecido desde essa época. Se nós formos analisar, houve um grande avanço na ciência, nas descobertas intelectuais, na moralidade, nem tanto, mas vamos progredindo. Sim, sim, sim. 1944. É 44, ainda antes do que eu pensei. E como? Coincide com o fim depois da Segunda Guerra Mundial, quase. Pouco antes. Um pouco antes. Mas pronto, todas as mudanças que vão acontecendo precisam de uma preparação bem antes para que elas aconteçam. E aqui já Telésforo nos dizia isso. Vamos partir um bocadinho mais à frente. Ai, desculpem. Ele diz: a nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Portanto, aqui nós vemos a grande interação do plano de espíritos trabalhadores já na seara do Cristo, conosco, que necessitamos tanto no plano físico como no plano espiritual, mas que ainda precisamos muito desse auxílio, de orientação, e ainda assim
é o que ele nos diz, nós ainda nos revelamos bastante incapazes de qualquer ação para além da superfície terrestre. E aí nós vemos o quanto é necessário chegar o esclarecimento da vida para além do corpo, não digo da morte porque ela não existe, mas da vida para além do corpo. E porque a maior parte, a grande percentagem, a maioria até dos desencarnados, muitos deles não conhecem primeiro a sua situação. Não acreditam que estão desencarnados, que já morreram, não é? Que já partiram. Veem-nos a nós, mas acham que nós é que somos os desencarnados. E já no estudo do nosso lar nós comentámos essa situação, até por causa da nossa aparência, cheios de fios, portanto, que ligam o perispírito ao corpo e que dá assim um aspecto um bocadinho grande e diferente daquilo que nós revemos com os nossos próprios olhos neste momento. Mas que não há preparação nossa, da mente humana, para encontrar a realidade espiritual. E não é por falta de bons exemplos, sim, não é isso que eu ia dizer, sim, bons exemplos, mas não é por falta tanto de conhecimento, porque ele está, mas é necessário que seja gradual também consoante a preparação de cada um. Mas nós podemos ver, por exemplo, nós estudamos, falámos deste caso no estudo da mediunidade, do avô do André Luiz, que ele depois relata no livro No Mundo Maior, se eu não me engano. E que, pronto, para quem não conhece esse caso, eu recomendo a leitura, porque o avô do André Luiz, ele encontrava-se nas esferas inferiores ainda do umbral, ele e alguns companheiros, e que viviam constantemente à procura dos bens materiais, não é? Do ouro, do dinheiro, se eu não me engano. Alguém me consegue ajudar? Se era esse o caso, Felipe, Robson? Era dinheiro, não era? Era. Eles só É. viam, eles basicamente tinham a visão toldada só para tudo o que tudo o que rodeava à volta era, E quem era via a de moeda de ouro, fora, exatamente. via que era tudo ilusão. E Eles era, mesmos criavam aquela realidade porque era onde estava o seu coração, não é? O seu tesouro. porque na Ah, verdade aquilo até era uma zona pestilencial, sim, uhum. era, Exatamente, exatamente. Portanto, quem via de fora via que eram eles a criar essa realidade e o que eles apenas tocavam, eles próprios andavam constantemente à procura de ouro, de dinheiro, mas tudo à volta era uma ilusão, não havia nada disso, né? E depois chegou, depois de algum tempo, a oportunidade do resgate do avô do André Luiz, e é uma história muito bonita de se ver, de se ler, portanto eu recomendo a leitura, mas aí mostra o quanto é necessário o esclarecimento de todos nós espíritos, encarnados e desencarnados, para despertar para a realidade maior da vida espiritual. Vamos então passar um bocadinho mais à frente e retirar outra passagem deste livro. Então, ele diz-nos, Telésforo, que é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Portanto, era um bocadinho aquilo que nós já estávamos a falar. Mas, desta frase, eu quero retirar assim 3 fatores que eu acho que é importante reter. O primeiro deles, a coragem, porque todos nós que decidimos e por misericórdia aceitámos logo a oportunidade de reencarnar nesta fase
de transição da evolução humana e de evolução planetária, é preciso ter coragem. Coragem, primeiro, para enfrentar o resultado das nossas escolhas ao longo dos milénios que foram sendo semeadas neste planeta e que, por nossos próprios mecanismos, agora acionamos esse momento de transição, por chegarmos a um ponto de maturação suficiente para passarmos por ela, e é preciso ter coragem agora para enfrentar os frutos dessas escolhas que nós fomos fazendo ao longo deste tempo neste planeta Terra. E coragem para modificar os nossos passos, coragem para abrir o nosso coração para o Evangelho, coragem para exemplificar a mudança nos nossos caminhos, coragem para auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, coragem para enfrentar as adversidades, coragem para seguir o caminho sempre. O segundo ponto que eu quero reter, portanto, é a transição. A transição que nós estamos a adentrar agora, esta transição do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E para essa transição acontecer, é preciso que aconteçam muitas mudanças, porque não há mundo de regeneração com o modo de vida que nós vimos a ter ao longo, até agora, não é? Até hoje. É preciso uma grande consciência da forma como o pensamento influencia não só a minha vida, como toda a vida coletiva, perceber como o pensamento cria, como o pensamento influencia, como nos conectamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, como é preciso aprender a viver nas bases da fraternidade. Não podemos mais ser egoístas, até porque no mundo de regeneração todos esses sentimentos transparecem para o nosso irmão. Quando nós agimos de forma egoísta, orgulhosa, ainda com ganância, portanto, não podemos ter a ideia de que não haverá já mal nenhum num planeta de regeneração. Ele irá existir, mas não da forma como nós o conhecemos até hoje, não desta forma violenta e abrupta que existe no mundo de provas e expiações. Ele é mais suave e num mundo de regeneração, como diz no Evangelho, quem não avança estagna e tem de ser colocado de novo num planeta que esteja de acordo com a sua evolução, para que ele se enquadre, porque também não é bom um espírito que não esteja enquadrado naquela sociedade de regeneração, que estar lá colocado, porque não se vai enquadrar. Então, tudo respeitando a posição de cada um, consoante o melhor para cada um. Mas vamos explorar isto mais um bocadinho à frente, mas quero falar ainda do terceiro ponto da frase que nos falava de Leshford, que era a distração da mente humana para as realidades eternas. Portanto, era aquilo que nós falávamos anteriormente, nós vivemos bastante distraídos dessa realidade, que ela quer se tornar-se evidente aos nossos olhos, sempre, mas nós é que fechamos os olhos para ela, de livre e espontânea vontade. Não queremos ver, não queremos ouvir, não queremos sentir, mas a verdade vem para nos ensinar. Então, falando um bocadinho de cada tema, primeiramente da coragem, eu retirei esta frase do Evangelho. Filipe, podes ler para mim, por favor? Essas coisas vos digo, para que tenhais paz em mim. No mundo tendes aflições, mas sede corajosos. Eu venci o mundo. Está em João, no capítulo 3, no versículo 19 a 23. Obrigada. Há várias versões desta passagem de João. Numas dizem sede corajosos, noutras dizes tendo bom ânimo. E eu digo que tenhamos as duas coisas, tenhamos coragem e bom ânimo. E nós falamos muito na casa deste ensinamento de Jesus: eu venci o mundo. Não tenham paz, tenham calma, tenham coragem, eu venci o mundo. Vocês também podem vencer o mundo. E como nós costumamos muito dizer, não é? Não é vencer no mundo, é vencer o mundo.
porque as nossas prioridades têm que estar no plano espiritual. Vencer o mundo, vencer o materialismo. E agora, passando para o segundo ponto, que é da transição, eu fui à codificação espírita, à Gênese, no capítulo 18, que é no primeiro item, que é os sinais dos tempos, no item 2. Mónica, podes ler para mim, por favor? Sim. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. E pronto, aqui nós vemos que a lei, que o progresso intelectual e o progresso moral, eles andam a par um com o outro. Então, é o que nos diz aqui, nós chegamos a um ponto em que precisamos avançar, subir mais um degrau. E para isso é preciso prepararmos. E então, nesse último tópico sobre a distração, retiramos esta frase de Emmanuel. Devemos cuidar do corpo humano como se fôssemos viver eternamente e do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Portanto, é o que nos diz aqui. Primeiro, agradecer muito este corpo que nos serve como um instrumento maravilhoso para o progresso nesta carne, neste momento. Por isso devemos cuidar muito bem dele e nós às vezes relegamos isso ao esquecimento. E devemos cuidar disso, e principalmente, e muito mais neste tempo que atravessamos agora, temos que cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Portanto, fazer hoje tudo o que é possível para estarmos preparados para enfrentar essa realidade, porque vamos todos encontrá-la, e se nós nos prepararmos hoje, vai ser uma realidade melhor, mas é preciso dar o primeiro passo. Eu vou já dar um tempinho para todos comentarmos, mas vamos passar um bocadinho mais à frente só neste capítulo por causa das religiões. E, portanto, o Telésforo ele diz-nos: desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Portanto, ele refere várias vezes o desejo da espiritualidade de nos auxiliar, de estar mais presente connosco, de ajudar-nos a atravessar este momento, a expandir os horizontes da nossa mente, da nossa compreensão, da nossa compreensão intelectual e compreensão do amor do Cristo, compreensão do Cristo mesmo. E ele continua: todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Portanto, agem contraditoriamente, nesse particular, um grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Aí nós vemos, podemos analisar, como ele fala, a rejeição entre religiões, não é? O julgamento de cada religião para a outra, não é? E nós sabemos que todas as religiões servem a um propósito quando transformam o homem para melhor. Então, nesse sentido, vamos ler aqui. Dona Júlia, consegue ler para mim o que está do lado esquerdo, por favor? Consigo. Copo de água na qualidade de discípulo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque
porque ele é um discípulo, é meu discípulo, eu asseguro-lhe que não perderá a sua recompensa. Exatamente, nós vemos que todo aquele que opera para o bem é discípulo do Cristo. Portanto, como nos diz o Telésforo, toda a expressão religiosa é sagrada. Todo o movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. E agora, para nós todos termos um tempo de comentar, não só o que está aqui, que eu vou ler já mais à frente, mas toda a reflexão desta parte do capítulo, vamos ter um momento de grupo, mas eu retirei esta frase para servir também para a nossa reflexão, que nos diz: temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. E vamos então, assim, refletir um bocadinho. Portanto, nós vemos que este capítulo é recheado de informação. Se só esta primeira parte tem tanto que explorar, imaginemos o que vem na segunda parte do capítulo, que é muito. Vamos buscar na segunda parte, para a semana, um bocadinho daquilo que aprendemos no estudo da mediunidade. Por isso, preparem-se. Mas agora, nesta parte, alguém quer fazer um comentário sobre. Alguém quer ser o primeiro? Podes deixar a frase novamente, não sei se Claro. era para Espera. ver no. Sim, porque ela é grande, desculpem. Vou só buscar. Pronto. Então, quem é o primeiro a comentar? Ninguém está todo mundo com Todo mundo com medo de comentar. vergonha, não é? Então, vou começar eu, que sou o que menos, o que mais precisa dessas palavras. Essa primeira parte em que Telésforo reúne todos os trabalhadores da colônia dispostos ao serviço da divulgação da palavra espírita, do intercâmbio, da doutrinação, e doutrinar não é só o ser humano conversar com o espírito isento das sensações da matéria, e que pode muito bem, como a Madalena disse no início, no mundo regenerado, ter acesso aos nossos mais íntimos pensamentos. E ele dá ali uma imagem coletiva do que a divindade, do que Deus, através dos seus espíritos prepostos, veio nos trazer desde o Pentecoste, que foi a maior expressão da mediunidade e da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, ouvindo os comentários que a Madalena estava fazendo, o trabalho em que ela e o Felipe fizeram aqui desse apanhado, me veio à mente o início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no tomo... Espera aí que eu vou procurar aqui. Está muito longe. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Está na sua primeira parte. E eu vou ler aqui para vocês só um pedacinho, porque ele também é muito recheado de informação, que vem bater um pouco com o que Telésforo diz. Então, Kardec diz assim: não será a opinião de um homem que se aliarão a outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, espíritos, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita.
tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então, a universalidade da palavra de Deus, vamos dizer assim, como diz os nossos queridos amigos evangélicos, né, e protestantes, aqui está a palavra, e realmente, né, o Verbo se fez carne e a sua palavra veio nos guiar e irá nos guiar sempre. Então, no caso, o Telésforo está esclarecendo todos aqueles que vão se encher de coragem, e na altura que você colocou a palavra coragem, eu até ri um pouquinho, porque eu olhei para o Felipe e ele lembrou logo da frase de Pai Tomé, se tem coragem, enfrenta, né? Então, isso é muito importante, porque a coragem faz parte de todo ser religioso, porque oposição nós vamos ter sempre. E os espíritas têm uma oposição da qual nós conhecemos, não só a intenção, mas os objetos que eles utilizam para nos opor a tudo, né? Como o esclarecimento de outras religiões não permite que seus fiéis tenham acesso às informações espirituais. Nesse campo, somos um pouco mais privilegiados, porque estudamos a influência do mal. Não para combater o mal, mas para instruir aqueles que o praticam. Porque se nós nos instruímos, nós acendemos a nossa instrução daquilo que compreendemos, aqueles que estão à nossa volta. E quantos de nós saímos cheios de coragem, no momento de transição planetária, eu vou conseguir, eu vou ser um médium, eu vou levar, né, a palavra dos espíritos. E chegamos aqui, perdemos a coragem, trocamos-la pela preguiça e pelo conformismo do materialismo do mundo. Jesus venceu o mundo porque ele não era material. Jesus já passou dessa fase há milhares de milhões de anos. O sistema evolutivo que Jesus, o sistema solar, vamos dizer assim, em que Jesus evoluiu, já não existe mais. Então, você vê que a grandiosidade, não pela idade desse espírito, mas pela opção correta que ele fez. Então, nós precisamos, que caminhamos na linha de espíritas, respeitar todo o segmento religioso, porque parte dele é o que o Telésforo diz. No momento, é aquilo que aquela pessoa pode entender, é aquilo que ela pode aceitar. Se nós temos um conhecimento um pouquinho maior do que o nosso irmão, talvez a fé dele seja maior do que a nossa. Então, não há contrabalanças naquilo. Há o momento exato para cada um. Se nós estamos hoje armados de coragem para seguir o caminho espírita, a religião dos espíritos, aquele também que não tem o conhecimento do espiritismo está armado de coragem e fé para o seu segmento religioso. E isso nós devemos respeitar. E foi assim que Telésforo começou essa explanação dele, falando do respeito que nós devemos ter por todas as agremiações religiosas, porque todas elas falam em nome de Deus. Obrigado. Obrigada por este comentário. Filipe, Dona Maria. Bom, mas mais simples o nosso. Não, é uma frase que tem muito que pensar, e eu acho que nós lhe podemos dar tantos prismas quanto nós quisermos, porque à medida que o nosso irmão Robson ia falando, e principalmente agora nesta parte final, em que é verdade, em que as religiões não são mais do que a forma
com que cada um consegue entender Deus e desse entendimento surge uma forma de aproximação a Deus. E nesse movimento de libertador da consciência humana, que é um movimento que parte do individual, mas tem que ser coletivo, nós temos sempre de pensar que do outro lado são corações, e esses corações é uma terra que tem exatamente semeado as mesmas sementes que nós temos semeados no nosso coração, em estágios diferentes. Umas ainda são sementes, outras são brotos, outras já são árvores mais constituídas, outras já são árvores que podem produzir frutos. E isso não é mais do que a evolução dos espíritos. E porquê é que nós temos que ter cuidado? Se nós formos remexer com muita brutalidade uma terra cuja semente ainda é só semente, ou a semente ainda é só um pequeno broto, nós provavelmente vamos eliminar as possibilidades de colheita junto daquele coração. E é necessário fazer novamente todo o plantio e estar à espera novamente de todo aquele processo de crescimento. E acima de tudo, evoluir, que foi isto que nós estamos aqui a falar. Não há evolução fora da caridade e do amor. Então, se nós adotarmos este prisma e esta bandeira na ação daquilo que é a compreensão dos nossos irmãos, dos ideais que eles têm, da forma como escolhem viver, nós certamente vamos estar a cuidar, a ter o respeito necessário pela terra dos seus corações e pelas sementes que aí estão plantadas. Depois, o nosso irmão Robson falava de um tema, e muito bem trazido pela Madalena, que é a coragem. Mas a coragem, naquilo que eu consigo ver, está intimamente ligada à fé que nós temos. Não há ninguém que se entregue. Nós podemos ver, desde Jesus Cristo aos mártires do cristianismo primitivo, eles entregavam-se em holocausto. Não que seja isso que nós devemos fazer para provar a nossa fé, mas eles entregavam-se nesse ato de holocausto, muitas vezes incompreendidos por aqueles a quem os tentavam calar. Como é que eles iam alegres ou sem a mínima expressão de dor para esse tipo de situações? Porque eles não duvidavam. Eles não duvidavam da vida espiritual, eles não duvidavam das sagradas palavras de Jesus Cristo. E sempre que nós duvidamos, a nossa coragem invariavelmente é menor. Sempre que nós duvidamos, invariavelmente a nossa facção mais espiritual diminui em nós e as nossas realizações e a nossa tendência para este movimento libertador da consciência é menor. Então, coragem está ligada à fé e a fé está ligada à coragem. E passo. Obrigada, Filipe. E aqui, para quem não conhece a frase do Pai Tomé, que é: se tens coragem, enfrenta, se tens fé, caminha, se amas, perdoa, não é? Isso enquadra-se perfeitamente. Mónica, queres dizer alguma coisa? Não. Não. Tá bom, obrigada. Elizabeth, Dona Júlia. É assim, eu só lamento é que não haja mais pessoas que cabem para vir o broto, para vir a raiz, porque há tanta maldade. Muita gente que nem sequer, quer dizer, se a pessoa disser entrega-te a Jesus, eles, quer dizer, quem é esse, quem é esse, quem é esse? Não, só vem a maldade, só vem coisas que não deviam, matam, faz mal ao outro, que isso não... O que é que eles têm falta? De coragem, fé, ou nunca ninguém lhes ensinou ou ensinaram e eles não aprendem? Por isso eu digo, há muita falta de coragem, de fé nos nossos irmãos todos, que nem sei. Ainda é preciso
Ainda Nossa, eu falta tenho muita compreensão da palavra de muita, Jesus e dos muita. ensinamentos religiosos, mas Então, acima e de tudo, agora que está tudo quer dizer, na internet, tudo exposto, nós, que antigamente a não. partir daí, nós vemos o quanto é grande o trabalho da espiritualidade para chegar ao nosso coração e nos fazer despertar para a realidade da Pois, vida mas há maior. pessoas que não, há É pessoas que um não. trabalho que leva muitos anos, Pois, milénios, mas que é progressivo e ele acontece na medida certa para cada um de nós. E isso nós tínhamos a certeza que um dia todos nós chegaremos ao ponto desse grande despertar Deus para, queira, para Deus, para Jesus, para o amor. Mas é Deus progressivo, queira. como todos caminhamos passinho a passinho na medida da nossa capacidade, não é? É assim é o grande amor de Deus, não violenta o livre-arbítrio e a Pois, condição de cada um, de ninguém. Cada um vai compreendendo na medida dos seus passos, na medida da sua capacidade. Então mas temos que também ser pacientes para com o caminho, paciente. para com o nosso e para com o caminho dos outros, daquele que estão ao nosso Pois, lado, eu não é? respeito, não, Exatamente. eu respeito mesmo. Só que eu vejo, não é? Claro, claro, Isto é Posso, assim claro. mesmo. posso só ler aqui uma Elisa, coisa? sim, 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 Não, sim. não, 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 primeiro a Elizabeth. Era só porque é muito do livro Estrela de Luz, logo no primeiro capítulo, fala de uma coisa que é muito, muito oportuno em relação àquilo que acabámos agora de dizer. Que Jesus, nas bodas do casamento, não é? Um dos primeiros atos públicos de Jesus, fala com Simeão e está aqui transcrito esse Simeão e é para nós. E ele diz: Simeão, você é um homem calmo, pacífico e pacificador. Tem muita fé, é dedicado e também muito corajoso. Agora reparem, todas essas virtudes ainda estão paralisadas em você, mas com o passar do tempo, elas germinarão em seu coração, porque o seu coração é bom. Você não é um homem astuto. Ou seja, Jesus identificou tantas características porque sabia que são sementes que todos nós possuímos. E ele diz, com o passar do tempo elas germinarão e todos nós germinaremos para o mesmo. Espero que sim. Exatamente. Olha, Simeão já presente nestes últimos 2 estudos nossos. Robson, você quer dizer alguma coisa? É assim, é só uma pequena mensagem de um amigo querido, muito companheiro até de um dos nossos patronos, Casimiro Cunha. Uma frasezinha desse nosso querido amigo Batuíra. Um sorriso bom para o mundo, mãos leais no serviço, confiança positiva no bem e corações ao alto. Maravilha. Batuíra. Que assim seja. Elizabeth, quer dizer alguma coisa? Não, acho que já foi tudo dito, não é? A única coisa que posso dizer é que é preciso muita paciência, acima de tudo. Muita fé, e muito amor e coragem. Pronto, está tudo dito. Exato. São as palavras essenciais para isto, está tudo dito. Então, Bem, e assim, ontem, no Evangelho do Lar, calhou-me esta lição que eu vou partilhar convosco, de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que foi mesmo certinho para o estudo de hoje. Foi providencial. Então, deixem-me só um bocadinho. O nome da lição é Fazer Preparativos. Robson, pode ler para nós, por favor? Posso? Espera aí que eu vou partilhar. Você consegue ver aqui? Consigo. Aqui. O livro é Pão Nosso.
na lição de número 144, fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ai, fazei preparativos. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 12. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Em face da natureza que lhe oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se detritos, acolá, ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno, certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração, embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência. Dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Obrigada. Aqui estão as referências do capítulo de hoje e quero agradecer a todos por estarem aqui presentes neste estudo, por nos terem acompanhado. Quem nos irá assistir do YouTube, coloque o seu gosto aí depois e partilhe com quem acha que tenha necessidade de assistir. E vamos então fazer a nossa oração final. Mónica, faz uma prece para nós. Eu hoje estou muito intuitiva, antes de dizeres o meu nome. Já sabias? Elevando os nossos corações ao nosso Criador, pedimos ao nosso querido amado Mestre Jesus que no dia de hoje nos consiga intuir sobre o caminho a seguir, o caminho do bem, e que hoje nesse estudo possamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre, ensinamentos de amor, caridade, como seguir. Obrigada, Jesus amado, por esta oportunidade. Obrigada por estarmos aqui todos reunidos em Teu nome e que estejas sempre connosco. Assim seja. Assim seja. E assim damos por terminado o nosso estudo. Quem está aqui, não desligue já. Vamos só despedir depois para a gravação. E assim eu vou dizer, como diz sempre a Jaque, que o Senhor transforme o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Obrigada e nos vemos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Obrigada.